Olá, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo e venho trazer a nossa terceira parte sobre Viktor Frankl e a logoterapia e análise existencial. Essa é a nossa última parte dos três vídeos do autor e de sua abordagem terapêutica. E na próxima semana nós traremos a parte um de um novo autor e vamos continuar o nosso projeto aí de falar sobre autores, sobre suas abordagens, ou suas teorias, eles pensam. E hoje, na terceira parte, nós vamos trazer algumas curiosidades bem interessantes sobre Viktor Frankl e a logoterapia. E, como sempre, né, peço que vocês possam aí curtir a gente, se ainda não seguem, possam seguir também, possam se inscrever no canal e também possam divulgar para outras pessoas esse conhecimento tão importante. Além disso, o nosso canal também tem muitas dicas sobre saúde mental e também sobre saúde no geral também, mas também lives, alguns convidados que nós vamos sempre trazer também bastante informação e conteúdo de qualidade. E como você pode acessar lá o Instituto Ressurgere, conhecer os seus projetos, acessando o site institutoressurgere.com e navegando ali pelas abas do site, e também acessando o nosso Instagram, que é o instituto.ressurgere. Certo, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre os livros, certo? O livro eu já apresentei vocês sobre Viktor Frankl, é muito conhecido, é uma leitura obrigatória para a humanidade, não só para psicólogos, mas para a humanidade, e é este livro, Em Busca de Sentido. É, é um dos meus livros favoritos, e acredito, e mesmo para eles que não seguem a logoterapia, ou nunca vão seguir alguma abordagem terapêutica, ou nem vão se formar em psicologia, ainda assim será um livro para vida. É um livro que vai te ajudar a olhar para alguns pontos da própria questão do Holocausto, e ele passou por quatro anos de concentração, pensar um pouco sobre a sua própria vida e algumas atitudes que você pode ter em relação à sua vida agora e no futuro. E também olhar de outra forma também para o seu passado. Então é bem interessante, é um livro ah, muito importante para nos ajudar a refletir sobre vários assuntos. E além de ser um livro também inspirador, e nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Não é o livro de autoajuda, mas ele ajuda muito, pode ter certeza. E ah, qual é a prioridade desse livro? Esse livro, o Franco, ele não iria escrever ele. Né? A ideia é que ele começou a escrever o livro para contar, né? Foi dito para ele que contar sua experiência e tal. Ele escreveu o livro. E aí ele pensou, tá, já então vamos fazer assim, ó, eu não vou botar meu nome, vou deixar anônimo o livro, né? Mas aí insistiram pra ele também, não, põe o seu nome lá e tal. Aí ele pôs o nome. E ele jamais pensou em ser um best-seller. Quando se tornou best-seller, as pessoas perguntaram pra ele assim, né? Ah, e você, você esperava ser um best-seller? Ele, não, eu nem imaginava eu vender. Então, é algo bem interessante. Ele foi muito humilde em escrever esse livro. Não era um projeto dele, mas acabou se tornando um projeto, e ele, esse livro com certeza ajudou, ajuda e ajudará ainda muitas pessoas. Esse livro é bem interessante, porque ele traz, além da própria história dos campos de concentração e vários princípios que a gente conversou, tem uma partezinha do livro, tem mais duas partes na verdade. Uma é os conceitos e fundamentos da logoterapia, então você pode encontrar no dicionário, nos artigos, em vídeos, em outros autores falando, pode procurar na inteligência artificial, mas aí ele, até no dicionário também você pode procurar os termos, no dicionário de logoterapia, mas a forma como ele esclareceu os princípios da própria teoria dele nesse livro é essencial. Ele define de uma forma muito bacana, e é o próprio autor definindo seus conceitos, então é bem interessante. Mesmo que você estude outros livros, essa parte não pode faltar se você trabalha com logoterapia. E temos a tese do otimismo trágico, e ele fala sobre a tríade trágica, é o sofrimento, a culpa e a morte. Então ele traz esses três assuntos que também são bem importantes. Esse livro foi
um livro inspirador para muitos autores da psicologia também. Então, Al Roger, Aaron Beck e outros autores muito famosos em todos os lugares do mundo, tanto nas Américas, quanto na Europa, na Ásia, foram muito inspirados por Viktor Frankl, em especial por este livro. Então é um livro realmente inspirador e muda a vida até mesmo de grandes pensadores como esse que eu citei. Temos um outro livro dele, e é o livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Eu não vou mostrar todos os livros, tá? Porque tem mais de 50 livros aí. Nem todos em português, claro. Mas esse livro eu vou fazer alguns, tá? Esse livro eu vou dar um pouco de ênfase nele, porque é um livro basicamente que tudo ele pensa sobre psicoterapia nesse livro. Claro, vai ter outros poucos e outros livros também, mas esse é um dos livros principais, assim, é basicamente o livro e condensa assim, toda a teoria dele sobre psicoterapia e sentido da vida. Então ele é um livro fundamental, essencial, para se conhecer a abordagem de uma forma mais aprofundada, além de ele trazer vários fundamentos bem importantes. E por mais que você estude outros livros ótimos, ele tem também excelente. Todo livro que você lê dele, você não vai se arrepender. Mas esse é fundamental se você aprender realmente a teoria do Viktor Frankl. Eu trouxe mais 3 livros aqui, bem essenciais, assim. Ele é o autor, talvez, não vou dizer com 100% de certeza, mas provavelmente sim. Ele é o autor que mais contribuiu para a questão de sofrimento humano e resiliência. Por mais que não usasse o termo resiliência naquela época, hoje nós usamos muito. Se alguém quiser saber um pouco mais de resiliência, pode aí pedir no canal e aí eu trago um vídeo sobre isso. Mas ele foi o primeiro autor assim, daquela questão de resiliência emocional, mesmo não usando o termo resiliência emocional, trazendo um olhar sobre o sofrimento fundamental. Outros autores existencialistas já traziam, mas ele traz com ainda mais profundidade a questão do sofrimento humano. Então, nesse livro ele traz os fundamentos antropológicos da psicoterapia. Então ele traz todo o conceito de ser humano, de vida, e ele aprofunda, e esse livro é bem complexo, cara, ele aprofunda bastante, então não é uma leitura muito fácil para se entender os conceitos que ele traz e das dimensões do ser humano, de muitos outros assuntos antropológicos. Mas é um livro fundamental se você quiser realmente se aprofundar na teoria do sofrimento humano e de como ligar com isso, trabalhar com isso. Não é um livro terapêutico, mas é um livro fundamental de conceitos do ser humano, da antropologia humana. E temos o livro Teoria e Terapia das Neuroses. Eu sempre trabalhei de confundo se é terapia e teoria, mas é Teoria e Terapia das Neuroses. Esse é o livro praticamente inteiro de psicopatologia do Viktor Frankl. Então ele tinha na época dele já o DSM, o CID, né, já existia. Mais antigos, claro, do que atualmente. Então talvez alguns termos nesse livro vão ser termos mais antigos, e hoje em dia não usamos mais, por exemplo, neurose, a gente não usa mais o termo neurose, mas antigamente se usava muito o termo neurose. Ainda se usa dentro de algumas abordagens o termo neurose, mas no DSM, CID não se usa mais neurose. Porém, ele traz a teoria das neuroses dele, e são muitas questões de saúde mental, ele traz quadros, esquemas, explicações, e você não vai encontrar psicopatologia em lugar nenhum. E da forma que ele traz, é incrível a forma que ele traz de um olhar muito amplo, sempre olhando o ser humano em 3 dimensões, o biológico, o psicológico e o noético. A gente já falou lá no primeiro e no segundo vídeo. É um livro bem complexo, bem complicado de entender, que você vai ler muitas vezes, semelhante a esse aqui. Esse é a antropologia, do fundamento do ser humano, e esse já seria a psicopatologia, que é a parte mais de saúde, não saúde, vamos dizer assim. E é um livro também fundamental para se entender como ele entende a questão de tratamento dos pacientes. Sim, existem outros que complementam, tem outros pontos, mas esses são fundamentais para você quiser se aprofundar. E tem um livro bem interessante, muito controverso também, e esse livro eu vou mostrar aí pra vocês. Só deixa eu confirmar, eu não tenho certeza agora se é a tese de mestrado ou de doutorado. Ele fez em filosofia.
agora eu não tô lembrado. Enfim, esse livro foi uma tese ou uma dissertação de ah, em relação a mestrado de filosofia dele, ou doutorado de filosofia, não me lembro agora exatamente se é o mestrado ou doutorado dele. E é bem interessante e ah, é um livro bem complexo, bem difícil também de entender, muito profundo. E além de ele ter estudado ah, medicina, psiquiatria, neurologia, ter um conhecimento vasto de psicologia, apesar de não ter o curso de psicologia, e além de tudo isso, ele também estudou filosofia, exatamente. Então tá bom. Esse livro, ele tem um. Esse livro. Deixa eu aplicar pra vocês. O nome desse livro em português é A Presença Ignorada de Deus. Certo? Mas não está se falando de religião. Se fala em uma parte ali de religiosidade, entra a questão de Deus também, mas não no sentido religioso. Eu entendi um pouco melhor se vocês lerem o livro. Ou melhor, não somente no sentido religioso, ele no sentido psicológico também. Então, ele traz muito da dimensão espiritual, noética do ser humano e aprofunda muito. Ele fala sobre sonhos, sobre consciência, inconsciente. É fantástico esse livro. Só que o título em alemão é o Deus Inconsciente. É um nome diferente, um pouquinho diferente. E claro, existe muito ao título do livro, porque ele é um livro, ele é um religioso, porque ele trouxe Deus no livro dele. Não, não é isso. Quem já leu vai entender, quem não leu ainda vai poder descobrir quando ler. E ele traz sobre sonhos, sobre o inconsciente espiritual, existe o inconsciente uh, instintivo, psíquico, e o Freud traz, mas também existe o inconsciente noético, espiritual. E fala do órgão sentido, da consciência, fala do sonho, interpretação de sonhos. E é bem legal, bem interessante o livro também. Esses foram os livros que eu trouxe para você dar uma palhinha aí sobre o autor. Livros bem interessantes, tem muitos outros muito legais. Tem livros que eu sou apaixonado, eu não trouxe aqui, não por não serem fundamentais, mas eles não são talvez os mais importantes para trazer de curiosidades para vocês. Mas são livros excelentes também, ou excelentes mesmo. Tem um outro livro também, ele traz as 12 teses da pessoa, que tem toda uma visão de como é o ser humano, e aspectos da humanidade e outras teorias e abordagens não usam. Então é bem interessante, ele traz isso muito bem aprofundado. Algumas outras curiosidades do Victor Frankl da logoterapia. Apesar de não existir ainda a TCC, a abordagem, a terapia cognitivo comportamental, alguns autores dizem que a logoterapia é a primeira TCC. Por quê? Apesar de se falar do sentido da vida, apesar de se falar de questões existenciais, de dimensão espiritual, não pensem que ele não trabalha também pensamentos, crenças, uh, alguns transtornos mentais diversos, né? Tem até mesmo basicamente um manual sobre isso, né? Fala sobre depressão, ansiedade, toque, esquizofrenia, muitos outros aí, vícios, etc. Ele traz muitas questões de saúde, um olhar bem amplo sobre o ser humano para olhar a sua saúde e o tratamento para isso também. E então ele tem um conhecimento de psicopatologia muito amplo, ele tem conhecimento de psiquiatria, medicina, neurologia, psicologia. E ele tinha assim também um coração muito grande para atender o amor, o acolhimento às pessoas. Então ele também, mesmo e não fosse da abordagem que era da pessoa, ele também fala da onuência, autenticidade, da ficação condicional, da empatia, da comunicação empática. Tudo isso ele traz também, mesmo que não use esses termos, e talvez não tão detalhado como o Roger traz, mas ele também traz. Ele também trabalha muito questão comportamental, mudança de comportamentos, e a terapias comportamentais também seguem.
Ele sim, ele também trabalha as coisas de instintos, de ahn, trabalhar as coisas do passado, apesar de não focar no passado, mas também ele ouve e trabalha essas partes também. Então ele também trabalha uma parte, assim, vamos dizer, analítica também. Mas não é o foco dele, entendeu? Isso ele não ignora, ele trabalha todas essas áreas, mas ele sempre foca em algo além disso. Ele sempre foca em ah, ajudar a pessoa a acessar a sua dimensão saudável, a dimensão noética. Então, para ele, a dimensão psíquica e dimensão biológica, ou biopsíquico, ou o psicofísico, como eles chamam muitas vezes, adoece. Mas o noético, o espiritual, não adoece. E o espiritual noético não é no sentido religioso, como eu sempre trago, é no sentido da própria essência do ser humano, como liberdade para se posicionar, agir, decidir, escolher, o sentido da vida, as coisas existenciais, o humor, a criatividade, tomar consciência, autoconsciência, encontrar o sentido, realização de valores, enfim. Mas ele também trabalha as coisas cognitivas, também trabalha as coisas comportamentais, também trabalha as coisas conscientes, tanto instintivas, psíquicas quanto espirituais noéticas. Ele também trabalha sonhos, ele também trabalha a questão de compromisso, trabalha muito a questão de aceitação e responsabilidade. Ele também traz muito isso. Então todas essas abordagens que vocês veem e ficam, nossa, incrível isso, é a melhor abordagem de todos. Eu já falava há muito tempo sobre esses assuntos. E muitos desses autores, para não dizer todos, porque eu não tenho acesso a esse conhecimento de todos falam sobre isso, mas sim a grande maioria, se inspirou muito no Victor Frankl. E, e é muito interessante porque a logoterapia, ela traz uma abordagem terapêutica. E no Brasil ela não é tão conhecida por estar, vamos dizer, um certo preconceito por causa de falta de conhecimento das pessoas. Falta muitas vezes de divulgação também. Mas ela em outros países ela é muito reconhecida, muito famosa, muito importante, tem uma força tremenda. Às vezes até mais do que outras abordagens cognitivas comportamentais. Também vai depender, claro, de país para país, de região para região. E é uma abordagem muito rica também em outras áreas, outros campos. Então, por exemplo, se trabalha também em grupos, tem mais de um tipo de grupo de terapia, a logoterapia, que é a terapia, que é o grupo de compartilhamento, tem o grupo de medicação, e não é medicação no sentido de mindfulness, é uma medicação no sentido de reflexão. Tem grupo de terapia de reflexão, é uma técnica que se usa na logoterapia, e se trabalha também em grupos. Tem trabalho de grupos com jovens, adolescentes, e é muito usado também no Brasil por alguns autores. Tem terapia infantil, tem terapia adolescente, ou adulto, ou idoso, ou casal, ou família. Ele é uma terapia bem específica, que eu trabalho algumas questões bem específicas que outras abordagens não trabalham. E às vezes até ignora essas partes. E ela também trabalha algumas questões que não são específicas, né, que são mais gerais, como psicopatologia no geral e tal. E ele vai um passo além. Além de ele trabalhar a questão da saúde, toda como psicoterapia, ele vai um passo além. Ele ajuda a pessoa a poder se tornar ainda mais saudável, ter mais acesso a coisas saudáveis, de seu potencial saudável e desenvolver resiliência. E outras abordagens muitas vezes não dão tanta ênfase. Aí ganha mais é tratar a questão da saúde, ou descobrir algo e tchau, segue em frente. Não estou falando mal, tá? Parece que estou falando mal em outras abordagens. Só estou dizendo quais são as diferenças. Lá vai ter algumas abordagens para trabalhar algumas áreas melhores que a logoterapia, melhores que o Frankl. Mas ele consegue dar um passo além e algumas, e talvez a maioria, não nem pensa a respeito. Então é bem interessante a logoterapia traz. Como eu disse no outro vídeo, né, ele usa muito o diálogo socrático e é uma técnica não inventada por ele, é inventada lá por Sócrates. Pelo menos, né,
A gente imagina que seja por Sócrates, no caso Sócrates foi realmente personagem real ou não, mas os seus alunos escreveram sobre ele, deixar bem claro o seu método da maiêutica, também da ironia. Então ele trabalha muito com essa parte maiêutica, da ironia, por meio do diálogo socrático. E a TCC fala como diálogo socrático ou questionamento socrático. A sua ênfase, seu trabalho é bem semelhante, mas tem uns poucos ali diferentes, mas ele já usava muito antes da TCC. E antes daquela TCC, o Aaron Beck usava na TCC, mas antes dela tinha o próprio Albert Ellis, e já usava ela antes daquele Beck. Então bem interessante também esse aspecto. Outra curiosidade importante, continuando, a logoterapia ela trabalha em outras áreas, então também vai trabalhar em logoeducação, então nas escolas, o logo trabalho ou algo semelhante, não sei bem esse nome, mas nas empresas, também pode trabalhar em projetos sociais, também pode trabalhar com a logoterapia em hospitais, no esporte, no jurídico. Então, onde houver questão de saúde mental, emocional, também pode haver a logoterapia. O Freire criou, agora vem outras curiosidades, certo? O Freire criou a logoterapia não para ser uma substituta das outras abordagens, mas sim para ser um complemento. Ela possa completar elas que faltam. Então ele criou um método e ela pode sim achar adequadamente outras abordagens, desde que esteja sempre olhando o ser humano em três dimensões e não esquecendo as suas 10 teses da pessoa humana. E até que já um dia eu posso trazer as 10 teses da pessoa humana. Esse é o ser humano e essas são as três dimensões. Se você não ignorar isso, sempre levar isso em consideração, você pode aplicar técnicas de outras abordagens, mas não esquecendo desses pontos aqui, tá bom? Aplicar técnicas, usar alguns métodos, algumas ferramentas, alguns olhares clínicos, até mesmo psicodiagnóstico, desde que não se esqueça de olhar o ser humano em três dimensões, biológico, psicológico e noético, e não se esqueça a essência de como é o ser humano, de quem é o ser humano, e são as 10 teses da pessoa humana. Então, vamos dizer assim, que hoje nós temos a Inca Olga, da psicologia muito grande aí na Europa, né, nos Estados Unidos, e no Brasil também devagar. E aquela que sofre também é a terapia integrativa. E a ideia não de fazer uma mistura, uma salada de fruta de terapias, mas sim de usar elas de uma forma harmônica, com técnicas e métodos e possam se combinar e ajudar ainda mais os pacientes, aplicando ali um projeto de tratamento adequado para cada paciente. E não uma salada de fruta, mistura de qualquer jeito que é. A logoterapia é a primeira terapia integrativa. Claro, existem outras teorias também integrativas. E o Freire é considerado assim, uma das pioneiras nesse campo. E ele deixou bem aberto isso. Ela cai para se integrar a outras abordagens. A logoterapia tem outra questão bem interessante e ela não é. Ela não é. Dependente, essa é a palavra, dependente de outras abordagens. Então, eu preciso juntar a logoterapia a TCC para funcionar. Não precisa. Eu, Daniel, uso a logoterapia desde antes de me formar nos estágios e desde sempre eu uso ela. Uso algumas técnicas de outras abordagens, métodos, ferramentas, mas eu uso 90% é a logoterapia e não precisaria usar os outros 10%, mas às vezes, como eu vejo e seria interessante para ajudar meus pacientes, eu trago alguma coisa de outra abordagem. Mas a logoterapia é muito complexa, eu posso ter qualquer tipo de ARS com ela. Claro, tem alguns ARS e são melhores às vezes que outra abordagem, às vezes eu tenho que integrar alguma coisa de outra, mas ela, eu atendo com tranquilidade, usando a logoterapia. E ela é muito aberta, muito ampla, também para se agregar a outras abordagens e também, outro aspecto, ao seu próprio desenvolvimento. Então ela também é ampla para se desenvolver. Eu disse que ele não iria
papagaios e reproduzissem, falassem, ele fala. Ele é uma pessoa, da mesma forma, ele diz que o ser humano é livre para, e que o noético pode criar livremente não, dependendo das as suas, levando sempre em consideração as três dimensões do ser humano e as bases da logoterapia, ele pode desenvolver ainda mais a logoterapia. Então a gente vê, eu não estava atendendo crianças na logoterapia. Hoje nós atendemos crianças na logoterapia. Então é um exemplo aí. E cada vez mais a logoterapia vai se ampliando e se desenvolvendo cada vez mais. Muitos artigos sendo escritos, livros sendo escritos, técnicas novas sendo criadas, métodos, ferramentas novas sendo criados, inventados para investigar esse diagnóstico existencial e psicológico também sendo desenvolvidos, testados, provados, mestrados, doutorados, pós-doutorados, tudo em logoterapia se desenvolvendo cada vez mais e mais pelo mundo, e a logoterapia ela está cada vez crescendo mais. E esse era um dos grandes objetivos dele, criar pessoas livres para desenvolver ainda mais a logoterapia, para levar ela ainda a níveis mais e mais elevados. Ele diz que a logoterapia é alturas. Alturas no sentido não ser melhor as outras, mas no sentido de olhar para cima, olhar para o futuro e trabalhar por esse futuro. E olhar para o sentido da vida e ficar sempre além de si, né, para fora de si, que é algo transcendente, como ele traz. Tem muitas curiosidades que eu poderia trazer da logoterapia, do Viktor Frankl. A história dele para quem estudou assim, é fantástico. Desde a infância até o dia da sua morte, porque em um momento em que ele não estava realizando uma vida plena de sentido e influenciando positivamente, inspirando outras pessoas. Então é um autor assim, e por mais que eu uso a logoterapia na minha prática, mas se eu não usasse a logoterapia na minha prática, com certeza sempre seria um autor e eu admiraria muito. Mas também, como eu uso na prática, ele é um autor e eu admiro muito mesmo. É um autor e eu gosto muito dos autores. Vocês vão ver, eu vou trazer muitos autores para vocês aí. Mas esse autor eu escolhi como primeiro porque ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Existe um outro princípio também, eu lembrei agora, e é o logo vivente. Então você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser um psicólogo, ou psiquiatra, ou médico para usar a logoterapia. Não precisa ser um professor para usar a logoeducação na escola. Mas você pode ser uma pessoa comum, né? E não tem nenhum tipo de interesse nessas áreas de saúde, educação, e mesmo assim usar os princípios da logoterapia em sua vida. E se você usar os princípios da logoterapia em sua vida, de uma forma vivencial, existencial, você vai ser um logovivente. Você vai estar vivendo a logoterapia na sua vida. Um exemplo bem simples. Uma pessoa busca ser mais responsável. E não responsável no sentido de assumir muitos hábitos e pesos em cima de ti, mas responsável de estar atento a tomar a decisão consciente, responsável, respeitosa, empática. Vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai ser muito mais amada pelos outros, no sentido de ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que vai trazer muito mais alegria de estar por perto. Então imagina assim, você tem um médico irresponsável e um médico responsável. Você tem um amigo responsável, um amigo irresponsável. Você tem aí um familiar responsável, um familiar irresponsável. Ou você se sente mais seguro e mais tranquilo por perto. Ou você confiaria a um filho, uma filha ou algo, ou alguém muito importante para uma pessoa dessas aí. A responsável ou a irresponsável? Se você escolheu a irresponsável, cuidado, é perigoso. Mas se você escolheu a responsável, você vai perceber que você vai ficar muito mais tranquilo, seguro. E essa responsabilidade nós estamos muitas vezes perdendo na nossa sociedade. Mas o Viktor Frankl ele traz muito esse princípio, talvez o autor de todos os autores mais traz o princípio da responsabilidade, e como ela é importante para a humanidade e para a terapia também. Então, não esqueça, seja responsável. E essas são algumas das curiosidades do Viktor Frankl da logoterapia. Eu poderia trazer muito mais aqui,
Poderia ficar aqui 1 hora conversando com vocês, mas não é ideia de fazer um vídeo aí de meia hora no máximo. E agradeço essa oportunidade de ficar com vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, fazer perguntas, fazer pedidos de novos vídeos. E aí, semana que vem, eu trago a parte 1 de um novo autor. Fique aí no aguardo de um novo autor, ou autora também, que tem autoras aí bem legais, bem interessantes da psicologia. E muitos não conhecem, e eu vou trazer para vocês. E se alguém quiser aí uma parte diferente, algum princípio de alguma coisa diferente aí da logoterapia, me peça aí, eu posso trazer mais alguma coisa do vídeo da logoterapia. Mas a princípio, terminamos aí o vídeo nessas 3 partes do vídeo da logoterapia e vamos para o próximo autor da próxima vez, certo? Não esqueça de compartilhar com as pessoas, porque isso é muito importante para ajudar o canal e para divulgar mais sobre o Victor Freire e a logoterapia. Se tiver mais curiosidade, pode me chamar lá nas redes sociais, certo? Um grande abraço, até mais!